Estão me vendo? Sim. Sim. Boa noite. É uma alegria contarmos com a presença do nosso irmão João Moura, novamente aqui na nossa live. Ele já veio aqui uma vez. Seja muito bem-vindo. A nossa gratidão. Dizermos que essa é uma promoção da União Beneficente Allan Kardec, que é um centro espírita de Dourados, Mato Grosso do Sul, localizado na rua Ivinhema, número 4.565, ok? Então, vamos orar. Vamos todos, nesse instante, mentalizar, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e orarmos numa prece mais ou menos assim. Senhor, aqui estamos mais uma vez na condição de humildes servidores e humildes trabalhadores da seara espírita. Pedimos, ó Pai, a vossa proteção, a vossa misericórdia e o vosso apoio, que Jesus, o nosso modelo e guia, possa acompanhar-nos e abençoar a nossa reunião. E que nós possamos auferir dessa reunião proteção espiritual para a nossa noite e para o decorrer desta semana. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimentos. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Eu vou passar a palavra para o nosso irmão João Moura, tá? E desejar a ele sucesso na sua explanação. Obrigado, André. Boa noite a todos. Em nome da casa aí, sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar aqui um pouco hoje de um assunto que eu particularmente gosto muito e que a gente, sempre que tem oportunidade, a gente tem que falar dele, que é do Mestre Jesus. Acho que todos os ensinamentos dele, eu gosto muito dessa passagem de João, e o verbo se fez carne, que está no capítulo 1, e vai do versículo 1 ao 14, porque essa passagem faz a gente entender tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi profetizado em nome do Cristo. Eu tirei umas observações aqui de alguns profetas. O seu João Marcelino não está aí. O seu João Marcelino gosta muito de fazer umas leituras da Bíblia, e ele tem uma facilidade em buscar as coisas na Bíblia, e hoje nós vamos ficar só pela Bíblia mesmo, com os ensinamentos do Mestre. Eu queria iniciar lendo João na íntegra, para que a gente possa falar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele,
e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, essa leitura, ela nos traz, assim, um refrigério para a nossa alma. Eu me sinto, assim, quando eu leio, quando eu faço essa leitura, às vezes eu gosto muito dessa leitura, então, assim, eu sinto, assim, uma energia diferente. Eu acho que mais do que uma paz, viu, André? Acho que mais do que uma paz. É um negócio, assim, eu não consigo explicar o tanto que essa leitura me faz bem e faz a gente refletir nas coisas que Jesus nos trouxe. Então, e o verbo, no início ele era o verbo, ou seja, ele era palavra, então ele era profecia, ele era promessa, ele era a esperança de uma nação, de ter uma luz para nos clarear, para tirar a venda dos nossos olhos. Agora há pouco a gente estava fazendo aqui, na sexta-feira a gente faz o nosso culto aqui no lar, e a gente estava fazendo ali, meu filho leu uma questão sobre o espiritismo, 900 e pouco. Ela pergunta se o estudo do espiritismo, a crença no espiritismo, era o que nos traria, o que nos faria ver o reino dos céus. A pergunta não é assim, mas o significado é essa. E aí a resposta é muito interessante, porque assim a gente sabe que Jesus nos prometeu uma coisa dissipada, né, nos prometeu uma coisa mais esmiuçada, que a gente poderia entender os teus ensinamentos, que a gente poderia ter os ensinamentos dele com mais clareza, com mais facilidade, digamos assim, ali mastigadinho, né, para a gente seguir. Embora a gente ainda tenha muita dificuldade nisso, em seguir os ensinamentos do mestre, mas ele nos prometeu isso. Então a gente se conforta com isso e a gente se consola. Então, a resposta vem falando assim, que o espiritismo, ele pode, através do conhecimento espiritual, através de uma crença e de uma fé raciocinada, que nos mostra o porquê que a gente sofre, o porquê que as coisas acontecem com a gente. Então, essa clareza que a gente tem, essa facilidade que o espiritismo nos traz, isso pode nos ajudar a ter uma condição melhor no plano espiritual e numa próxima oportunidade reencarnatória, né? E a base para o reino do céu, a base para tudo isso, para ver Jesus, nos tornarmos perfeitos como ele, a base de tudo isso é ser bom, é amar, é perdoar, é aceitar, é acreditar. Então, não existe remédio, não existe religião, não existe nada que, se não tiver isso, não trará isso para nós. Então, desde que a gente esteja fazendo uma coisa que faz com que a gente modifica, isso é bom para nós. Então, quando a gente tem o Cristo por modelo, e a gente tem o Cristo por exemplo das coisas que ele fez, das coisas que ele deixou, a gente tem que ficar muito grato por isso. Então, e o verbo se fez, e no início ele era verbo, e o verbo se fez carne.
Ou seja, então, de promessas, de profecias, de desejos, de esperança, ele habitou entre nós. Nós tivemos com Cristo encarnado na Terra. Então, isso para nós também se torna uma coisa muito boa, porque quem teve a oportunidade de tê-lo, de seguir os teus ensinamentos, e ainda hoje, assim, o fazemos, isso é muito bom para nós. Então, quando ele fala assim que e o verbo se fez carne e habitou-se entre nós, então nós tivemos aqui junto de nós, na mesma condição nossa material, lógico, é uma matéria diferente, mas na mesma condição, aqui com nós, numa oportunidade reencarnatória. E ele se foi e nos deixou todas essas maravilhas, todos esses exemplos de amor, de esperança e de caridade, de fé. Então, quando ele está entre nós, ele dos profetas que o anunciaram, o último que fez foi João Batista, né, que veio alguns meses antes para limpar o caminho, para preparar o caminho. Ou seja, ele não era a luz, mas ele veio nos mostrar a luz. Então, dentre todos os outros que profetizaram a vinda de Jesus, tem um, em especial, Isaías, que dedica o capítulo 53 dele, o capítulo todo, para falar das coisas de Cristo. Então, o capítulo 53 de Isaías fala tudo isso aí, os sofrimentos de Cristo, as coisas que ele veio fazer, as dificuldades que ele teve de o povo aceitar e entender. Então, por isso que e o verbo se fez carne. Então, ele foi verbo por muitos anos, ele foi profecia por muitos anos, ele foi falado por muitos anos, por vários profetas. Né? Então, muitos profetizaram a vinda do Cristo. E a humanidade que na época acreditava nisso, a humanidade, vamos dizer a humanidade cristã, acreditou nisso e nós formamos uma esperança em cima dessa vinda do Cristo. Então, a gente tem que agradecer muito a isso, dele ter vindo e ter nos dado os nossos ensinamentos, as coisas que a gente pratica, pelo menos que a gente tenta praticar, né? Eu separei aqui alguns itens de quem falou das profecias que foram ditas a respeito de Jesus. A primeira está em Jeremias, é curto, são três partes curtas, só para a gente ficar dentro do assunto. Jeremias, capítulo 23, versículos 5 a 6, falou assim, ó, o renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça da terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com que o nomearão o Senhor, justiça nossa. Ou seja, então, Jeremias nos disse isso, viria um renovo de Davi, viria uma pessoa renovada, com atitudes diferentes, com o coração modificado, o próprio Filho de Deus. Então, foi uma profecia de Isaías, de Jeremias. Então, ele já falou que a gente receberia esse Cristo, que a gente receberia esse homem, que esse homem se transformaria em carne aqui como nós, e ele nos ensinaria aquilo que o Pai determinou a ele. Tem também Miqueias, que lá no capítulo 5, versículo 2 a 3, também falou do Cristo, a profecia do Cristo, a predição do nascimento de Jesus e a instituição do seu reino. E aí, Miqueias fala assim, e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o Senhor de Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que
o que está de parto tiver dado à luz, então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Ou seja, mais uma profecia que nos mostra o caminho que a gente ia ter que percorrer. Que viria um Salvador, que viria uma pessoa de luz, que viria, que traria para nós, que nos igualaria a todos como filho de Deus, que nos colocaria no patamar de irmãos e que nos colocaria sob a guarda dele, para que nós pudéssemos evoluir, que nós pudéssemos crescer, que nós pudéssemos praticar os teus ensinamentos, aqueles destinados pelo Pai, que ele veio nos ensinar, que ele veio nos mostrar. E também tem outra premonição lá, né, outra profecia, que está lá em Zacarias 9, versículo 9. Aí Zacarias fala assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Ou seja, falando isso aí para a progenitora dele. Então, que dela sairia essa bênção que é Jesus. Então, mais uma aqui para falar, né? E aí, quando ele foi expulso, no dia que ele foi expulso de Nazaré, é uma pequena história. Quando Jesus foi expulso de Nazaré, que ele chegou em Nazaré, que ele foi direto para o templo, todos devem saber da história. Quando ele chegou no templo, entregaram a ele um pergaminho que ele abriu e foi ler. E o que ele leu era uma passagem de Isaías falando dele, falando qual que era o propósito dele aqui, qual que era a missão dele. E aí, por ele estar em casa, por ele estar fazendo isso na sua própria casa, aí houve os murmurinhos e as perguntas, mas não é esse o filho de José? Ou seja, por que que o filho de José, por que que o filho de um carpinteiro adentraria a sinagoga, tomaria em mãos um pergaminho que só era permitido aos doutores da lei fazer a leitura, ter acesso, e por que foi permitido a ele? Porque isso era uma profecia de Isaías e que foi cumprida por ele mesmo, e que no final da leitura ele fala, essa leitura foi lida para que se cumprisse a profecia de Isaías, aí ele vai lá e fala de Isaías. Então, e aí ele foi expulso de Nazaré e foi fazer milagre em outras partes, porque santo de casa, o pessoal tem um ditado que fala assim, santo de casa não faz milagre. Então, isso aí é seguido, porque quando a gente precisa falar alguma coisa na nossa sala de aula, nós temos falado muito nisso aqui nas nossas reuniões, que a nossa sala de aula é o nosso lar. A nossa sala de aula é onde é o nosso maior aprendizado e é onde nós temos os maiores entraves e os maiores morrotes e maiores montanhas para a gente poder vencer, é a nossa sala de aula, é a família, é onde a gente tem que passar, porque é por isso que está pregado e estamos juntos vivendo e convivendo. Né? Então, mas quando a gente precisa falar alguma coisa e que não somos ouvidos, quando uma pessoa de fora vem e fala e mostra, às vezes a gente entende melhor, a gente ouve melhor e até pratica melhor. Então, por isso, Jesus foi expulso de Nazaré, mas depois isso tudo foi resolvido, tudo foi contornado e aí tudo se fez. Né? Então, por isso eu gosto muito dessa leitura de falar que Jesus habitou-se entre nós. Então, eu me sinto muito feliz quando eu leio essa leitura e que eu tenho a oportunidade de falar. Mas esse nascimento de Jesus, esse habitar de Jesus em nós, ele está em nossos corações. Então, a gente não precisa formalizar essa aparência física de Jesus para que a gente acredite, para que a gente crê nele. Basta que ele entre em nossos corações, a gente pode imaginar uma luz, uma coisa
bem luminosa, bem pura e bem forte, para que ele possa adentrar em nossos corações e que a gente possa tentar, pelo menos, fazer o que ele quis de nós, que é o amor ao próximo, que é o perdão, que é a caridade, todas essas coisas que faz nos aproximar dele e nos assemelhar a ele e nos aproximar de Deus, né? Então, a leitura dessa noite, meus irmãos, era isso. Eu agradeço aí pelos ouvidos de cada um. Jesus, esse mesmo Jesus aqui do qual nós falamos, que esteve entre nós, ele esteja conosco, nos fortalecendo, nos abençoando, trazendo a luz e trazendo a paz necessária nos nossos lares, nas nossas dificuldades, e fortalecer principalmente os nossos ombros, e esclarecer as nossas mentes quanto ao que precisamos fazer, quanto ao que necessitamos em fazer, que é o amor ao próximo, porque sem isso a gente não é nada. Então, obrigado a todos, que Jesus ilumine e ampara cada um. Deixa eu voltar aí. André? Tá vindo? Estou ouvindo. Senta aqui, senta. Senta. Eu fui tomar remédio. Senta aqui. Espera aí. Não dá conta? Afasta um pouquinho da cadeira aí que eu tô. Senta. André, a Luciana Bonvim, Thaís, o Maurício Carneiro, João Dalmolin, a Sheila Carvalho. Bom, muito obrigado, seu João Moura, pela sua exposição. E eu que agradeço. Obrigado aos presentes aí na nossa live. Nós estamos aí também com a presença da minha irmã Sheila Carvalho, do presidente da União Beneficente Allan Kardec, João Dalmolin. Muito obrigado, viu, gente, pela presença de vocês. E aí, seu João Moura, ao ouvir a sua explanação, eu fiquei pensando assim a respeito dessa temática, né? Jesus se fez, o verbo se fez carne, né? Porque a gente sabe que há toda uma celeuma doutrinária, né, espírita, se Jesus teria realmente tido uma existência carnal como a gente teve. Por exemplo, assim, se ele nasceu de um parto normal entre fruto da união de um casal, José e Maria, né? A gente sabe que há um autor chamado Holstein, segundo o qual Jesus não teria sido concebido da maneira normal como foram concebidos os demais seres humanos. Uhum. Jesus teria, então, sido concebido por obra aí do Espírito Santo, né? Exatamente. Uhum. E Kardec não aceita isso, né? Kardec, lá na Gênesis, diz que tudo leva a crer que Jesus teve uma existência, um nascimento normal, como todo ser humano teve, né? Porque senão ele não serviria de modelo para nós, né? Seres humanos. Exatamente, né, André? E as nossas provações, os nossos resgates estão na carne, né? Por isso que a gente tem essas passagens. Estão na lógico carne. É lógico que, assim, a gente você falando isso aí, o Kardec tem lá seus motivos e tem lá suas razões, eu não sei, tem, mas a gente sabe que Jesus esteve entre nós, encarnado, mas provavelmente, né, acho que o nosso conhecimento acho que não permite também a ir a fundo nisso, provavelmente com uma matéria diferente, um pouco mais de
não com tanta influência sobre a matéria como nós, né, porque nós temos muita influência, a matéria tem muita influência sobre nós, e influências, muitas dessas negativas, né, das coisas que a gente vai guardando, das coisas que a gente vai amontoando. Mas é isso aí, né, Jesus é Jesus, né? Agora, assim, meu irmão, há um livro chamado Universo e Vida. E esse livro é do Hernani Andrade. Esse autor, ele menciona que Jesus teria se preparado para encarnar aqui na Terra. Ele, na verdade, teria sido preparado para encarnar aqui na Terra por 200 anos antes da sua encarnação. Porque o Cristo ele já tinha se livrado do perispírito, ele já não tinha mais um perispírito. Então tiveram de construir, a espiritualidade superior teve de construir um perispírito para Jesus encarnar aqui no planeta Terra. Então, literalmente, Jesus desceu aqui no planeta Terra, né? Para deixar aqui a sua mensagem de amor para a humanidade. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Exato. Né? Então, foram 200 anos de preparação que Jesus teve. Bom, me perdoe até fazer esses acréscimos à sua preleção, Que isso. que foi tão clara, né? tão excelente, para que faça o encerramento da nossa Então, live. neste momento, nós elevamos a nossa gratidão aos nossos irmãos, ao nosso irmão que hoje trabalhou em nosso favor, nos trazendo a palavra, nos trazendo a reflexão, aos nossos irmãos benfeitores que trabalham no mundo invisível, a nós, para que aconteça aquilo que é de utilidade, que é o bem para todos nós, por meio dessa palestra, por meio desse palestrante. Agradecemos esses benfeitores que atuam nas nossas vidas, buscando fazer aquele papel de ser o nosso guia, quando não conseguimos ter Jesus exatamente como nosso guia. E eles estão ali nos ajudando, nos auxiliando, com grande paciência, em razão das nossas limitações. Agradecemos a eles, elevamos nossa gratidão a todo o universo superior a nós, que é inimaginável, essa cadeia imensa de seres que chega ao nosso Cristo, aos Cristos. E essa gratidão suba até o nosso Pai Celestial, nosso Criador, e provê tudo para as nossas vidas, tudo de que necessitamos para progredirmos, para nos melhorarmos, para nos superarmos. E pedimos que essas palavras que ouvimos possam fazer eco nas nossas vidas, que nós possamos ter cada vez mais esse nosso mestre como nosso modelo e guia, e que nós possamos fazer aquela verdadeira adesão ao reino que ele veio dizer, que era o seu reino, e que também é o reino do nosso Pai, do Pai que ele nos apresentou. Que a gente possa ficar com essas palavras no coração, continuar meditando
e que sirvam de balizamento para a nossa caminhada, que o nosso final de semana possa ser de paz, de bênção, de proveito, de trabalho proveitoso, porque sabemos que tudo aquilo que nos propusermos a fazer é trabalho. E que assim seja de paz e de luz, que assim seja. Que assim seja. Que assim Boa seja. noite a todos. Gratidão noite, a todos. ótimo Boa noite a todos. noite. Boa noite, Boa noite, João. pessoal. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Eu que Gratidão. agradeço. Fica com Deus. Gratidão. Gratidão. Com Deus.